Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vini Weiner e sejam todos muito bem-vindos ao retorno do Pergunte ao Vini, nosso quadro de pergunta semanal que estava parado há 2 semanas por conta da Copa do Mundo de Clubes, mas que agora está de volta. Vamos então para as perguntas que vocês mandaram para o vídeo de hoje? Antes, queria só relembrar, quer ter a chance de eu responder a sua pergunta no episódio da semana que vem? Então você pode ou colocar sua pergunta aqui nos comentários ou mandar lá no meu Instagram, no @ViniWeiner Canal Reserva. Agora vamos começar. Primeira pergunta do vídeo de hoje foi enviada pelo João Guilherme. Na sua opinião, qual foi o melhor time brasileiro no Mundial? João, muito obrigado pela pergunta, um abraço para você. Aqui eu acho que nem caberia eu escolher um outro time que não o Fluminense. O Fluminense para mim foi o melhor time, não só pela campanha, mas pela superação também. Foi o que chegou mais longe, era dos 4 brasileiros o que tinha menos investimento, estava mais desacreditado e no fim conseguiu resultados excelentes vencendo Inter de Milão, vencendo Al Hilal, jogando numa organização absurda e mais do que isso, tá? Além da parte tática do Renato que foi impecável, eu pude perceber os jogadores do Fluminense extremamente dedicados e unidos. Isso fez a diferença para eles chegarem até a semifinal. E digo mais, talvez se o Fluminense estivesse completinho ali com Samuel Xavier, Martinelli, Freitas, poderia ter feito um jogo bem melhor e quem sabe ter passado do Chelsea. Porque se vocês analisam a maneira como saiu os gols do Chelsea, o primeiro, por exemplo, foi uma falha do Guga. Uma falha que talvez o Samuel Xavier não tivesse. Claro, fica muito nesse e se. Mas, de uma maneira geral, fiquei muito orgulhoso da campanha do Fluminense e pra mim foi disparado o melhor. Eu sei que você não perguntou pra mim qual foi o pior, mas a minha maior decepção na Copa do Mundo de Clubes foi o Palmeiras. Acabou indo até mais longe do que o Botafogo e do que o Flamengo, né? Parou nas quartas de final. Só que pra mim o Palmeiras, pelo que investiu e pelas peças que tem, poderia ter feito mais, poderia ter jogado um futebol melhor. Rian Góes perguntou: Vini, você acha que a era do Abel Ferreira no Palmeiras já chegou ao fim? Rian, eu acho que é um pouco complicado eu dizer que ela já chegou ao fim, mas eu acho que ela tá acabando. E eu consigo perceber que ela tá acabando pelo fato de o Abel estar tendo dificuldades em se reinventar, em fazer esse time voltar a jogar bem. Em um outro Pergunte ao Vini, há cerca de 3, 4 meses atrás, eu tinha falado que o trabalho do Abel estava acabando na minha opinião. E agora eu compartilho da mesma opinião daquela época. O time do Palmeiras ele vai continuar sendo competitivo, independente do Abel, porque você tem ali várias peças boas. Claro que ele tem a parcela dele para o time ter chegado onde chegou. Só que, até o final do ano, o Palmeiras vai naturalmente brigar pelas coisas porque tem jogadores bons. Tem já uma base sólida de outros anos. Só que eu acho que pensando em 2026, o Palmeiras poderia procurar uma coisa nova. Seria bom até para o próprio Abel também, ele se aventurar num novo trabalho, ter uma nova experiência e o Palmeiras arriscar num novo modelo de jogar, porque eu acho que o do Abel tá um pouquinho desgastado. E essa Copa do Mundo de Clubes expôs isso mais uma vez. Parece que o Abel ele ainda está se equivocando em algumas escolhas, está muito preso em algumas convicções que a gente já viu que não dá certo. Então, não consigo dizer para você que está no fim, mas pode estar caminhando para o fim. Próxima pergunta foi feita pelo Anderson Lopes. Boa noite, Vini. Sucesso no seu canal. Minha pergunta é, por que você não comenta sobre a Série B? Anderson, obrigado pela pergunta e por desejar sucesso para o canal. Um abraço para você. Anderson, em geral eu não comento sobre a Série B por uma questão mais simples do que parece. Audiência. Querendo ou não, o meu canal ele não é focado em apenas um ou 2 times. Eu falo sobre os principais times do Brasil, sobre os principais times da Europa, sobre seleção. Então, o que manda para eu poder fazer o conteúdo, querendo ou não, é a audiência. É o retorno que vocês me dão e, obviamente, para eu poder demonstrar isso depois para os patrocinadores, que ajudam muito a poder manter o canal. Então, não faria sentido eu produzir um conteúdo que teria uma baixa audiência. Eu sempre preciso focar no que mais vai dar retorno. Então, o que dá mais retorno? É o mercado da bola falando sobre vários jogadores? É falar sobre times que estão disputando a Liga dos Campeões? É fazer uma crítica sobre a seleção brasileira? Uma análise, falar da convocação? Se é isso que dá mais retorno, é nisso que eu vou insistir.
é algo natural e não acontece só no meu canal. Acontece em outros canais do YouTube e acontece muito na televisão também. Peguem aí programas diários que vocês veem, por exemplo, aqui em São Paulo. Em São Paulo, é muito difícil você pegar um programa de televisão que vai dedicar um pouquinho do tempo a falar do Santos. E o porquê disso? Porque eles sabem que Corinthians, Palmeiras e São Paulo, nesse caso, vão dar mais audiência. Próxima pergunta foi feita pelo Jean Pereira. Vini, o que você acha da joia do Flamengo, o Wallace Ian? Jean, obrigado pela pergunta, pela participação no programa desse sábado. Eu acho o Wallace Ian muito bom jogador, um jogador promissor. Ele é bem novo, tem ali 20 anos, acredito eu. E todos os jogos que eu vi dele, até agora, ele foi muito bem. Eu tinha assistido o Wallace Ian num Flamengo e Palmeiras que teve no Brasileirão. O acompanhei em Los Angeles e Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, Flamengo e Chelsea. É um jogador que eu acho que ele é muito inteligente e muito maduro para a idade dele. E o que eu quero dizer com maturidade? Que a tomada de decisão dele é muito boa. Quando o jogador ele é muito novo, ele tem 19, 20 anos, você vê que ele ainda se precipita na tomada de decisão. Então, bola que às vezes é para tocar, o jogador finaliza. Bola que às vezes é para finalizar, ele quer dar mais um drible. O Wallace eu percebo que não é assim. Ele sabe a hora certa de tocar, a hora certa de finalizar, a hora certa de fazer um 2, a hora certa de esperar um pouquinho. E frente a frente com o goleiro, gostei que é um jogador frio. Sabe finalizar só tirando do goleiro. Eu gosto de jogador com esse perfil, acho que tem bastante potencial. E o Flamengo, até pela qualidade que tem no elenco, vai conseguir fazer esse jogador se adaptar ao time principal mesmo e conseguir se desenvolver bastante. Olho nele porque é um jogador que para mim tem potencial para já tá na Europa. Vai pintar proposta por ele facilmente. Pergunta agora do Tomás Araújo. Vini, para você, quem é a maior decepção do futebol brasileiro nos últimos 10 anos? Tomás, eu não sei se você perguntou no sentido de não ter vingado como imaginava, alguma contratação muito cara que não correspondeu, mas para mim, a maior decepção é o Paulo Henrique Ganso. E não por culpa dele, tá? Eu digo mais que ele é uma decepção pelo talento que a gente não pôde ver mais. O Ganso hoje tá no Fluminense, há 10 anos atrás estava jogando no São Paulo ainda. Um jogador que eu sempre gostei muito desde quando surgiu no Santos, qualidade técnica absurda, muita visão de jogo. E digo que é uma decepção porque é um jogador que eu esperava que fosse ter vida longa na seleção brasileira. O Ganso, pra mim, pela qualidade que tinha, era um cara pra tá na Europa, pra tá voando na Europa, porque é muito diferenciado mesmo, um jogador muito técnico. E infelizmente, por conta das lesões, dos problemas físicos, ele não atingiu todo esse patamar. Mas o Ganso que a gente viu no Santos, no São Paulo e em muitos momentos de Fluminense é um cara totalmente acima da média. A decepção é por saber que ele poderia mais. Quando o Ganso surgiu, todo mundo sabia. Era um cara que poderia estar na seleção brasileira por muitos anos e muitos consideravam que seria o parceiro ideal do Neymar. Infelizmente ele não chegou lá por conta de todos esses percalços que eu falei. Então eu digo que é uma decepção pelo talento que não chegou onde realmente poderia. Pergunta agora do Cauã Novaes. Vini, você coleciona camisas de futebol? Cauã, obrigado pela pergunta. Eu até já mostrei em outros episódios do Pergunte ao Vini que eu não necessariamente coleciono, mas eu tenho várias camisas de times diferentes. Faz até bastante tempo que eu não compro nenhuma camisa nova, mas em geral eu gosto de ter camisas diferentes. Então, por exemplo, agora eu tô usando uma do Leicester, mas aqui no estúdio, tô vendo ali que tem camisa da Juventus, camisa da Lazio, camisa do Barcelona. Eu gosto de ter pelo menos uma camisa diferente de cada time, que eu acho que até ajuda na gravação. Eu não gosto de gravar sempre com as mesmas camisas e é bom para dar uma variada. Então eu não chego a ser um colecionador. Até porque, como eu disse, faz bastante tempo que eu nem compro nenhuma. Mas eu gosto bastante. Vamos agora com a pergunta do Jorge Miranda. Opa, Vini, gostaria que dissesse 2 jogadores do futebol brasileiro que acha subestimados e 2 superestimados. Jorge, muito legal a sua pergunta. É o seguinte, vou falar 2 jogadores subestimados primeiro. O primeiro nome que eu vou falar é o Thiago Neves, meia que jogou no Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, enfim. Para mim, o Thiago Neves ele passou a ser subestimado mais nesses últimos anos. Porque como ele saiu do Cruzeiro de uma maneira muito polêmica, com confusão, com problema disciplinar, muitos passaram a enxergar o Thiago Neves como um jogador paneleiro e problemático e esqueceram do ótimo jogador que ele foi. Um meia que sempre fez muitos gols, bom na bola parada, muito decisivo, nunca fugiu de responsabilidades, chegou até a seleção brasileira, jogou fora do Brasil na Europa,
fez história no Al Hilal da Arábia Saudita, antes do Al Hilal ser essa potência que é. Então eu acho que ele é subestimado, porque nesses últimos anos a imagem dele foi mais associada aos problemas extracampo do que ao futebol, sendo que ele foi um ótimo jogador. Então, primeiro subestimado, o Thiago Neves. Outro nome subestimado pra mim, atacante Borges. Quem se lembra do Borges? Jogou no São Paulo, jogou no Grêmio, no Cruzeiro, jogou no Santos. E outra, por todos os times que o Borges passou, sempre fez muitos gols. Fazia gol de bicicleta, gol de cabeça, perna direita, perna esquerda, sabia fazer pivô, saía da área para ajudar a armar. Jogador inteligentíssimo. E por onde passou, foi campeão. Sempre fui muito fã do futebol do Borges, gostaria que ele tivesse jogado no meu time de coração. Para mim é um cara subestimado, porque é muito difícil você pegar um jogador que às vezes faz história em um time. O Borges conseguiu fazer história em vários. Foi várias vezes campeão brasileiro, fez ótimas campanhas de artilharia. É um nome pouco falado, mas que eu particularmente sempre gostei. Agora vamos aos superestimados. O primeiro superestimado que eu vou falar aqui é o Guerreiro, o atacante peruano que jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, no Inter de Porto Alegre. Para mim, sempre foi um muito bom jogador. Só que o Guerreiro, no longo prazo, para mim passou a ser superestimado porque começaram a esperar dele uma coisa que ele não poderia entregar. Foi muito bem no Corinthians, fez os 2 gols do título mundial de 2012, só que depois ele teve uma valorização absurda, principalmente quando foi pro Flamengo. E quem é torcedor do Flamengo sabe exatamente do que eu tô falando. O Guerreiro nunca foi aquele atacante assim, super fazedor de gols, que fazia 30, 40 gols no ano. Pelo contrário, era um atacante muito caro e que perdia gols por vezes inacreditáveis. Então para mim ele é superestimado nesse sentido. Ele foi sim um jogador muito bom, tanto no Corinthians quanto na seleção peruana. Só que depois de um tempo, passou a se esperar dele uma coisa que eu não via ele entregar. Outro superestimado aqui, pra mim, é o goleiro o Everton do Palmeiras. E novamente, não tô dizendo que ele é ruim. Pra mim, assim como o Guerreiro, ele é muito bom também. Só que ele ganhou um status por outros motivos. O Everton, ele era um bom goleiro no Atlético Paranaense, foi medalha de ouro com a seleção brasileira olímpica em 2016. Só que no Palmeiras ele ganhou um status que eu não concordo. Eu acho que por muitas vezes o Everton ele foi beneficiado por jogar ao lado de uma defesa muito boa. O Palmeiras nos últimos anos tem tido ótimas defesas. E o Everton, para mim, ele não é todo esse patamar que às vezes o colocam, porque em alguns momentos que eu vejo que o Palmeiras mais precisa do Everton, ele não tá lá para fazer aquela defesa que vai garantir o resultado, garantir a classificação. É claro que ele teve ótimos momentos e chegou na seleção brasileira principal de maneira merecida. Só que eu não acho que ele tá nesse patamar todo que às vezes querem o colocar. É um bom goleiro, mas não um super goleiro. Sabe, um goleiro que vai garantir o resultado. Por exemplo, se você perguntar pra mim quem você prefere, o Everton do Palmeiras ou o Fábio que tá no Fluminense, que jogou no Cruzeiro? Prefiro o Fábio, sabe? É nesse sentido que eu quero dizer, que ele não está nessa prateleira mais alta de goleiros do futebol brasileiro. Pergunta agora feita pelo Mailson Balbi. Você acha que é apenas um momento ou realmente o PSG não abaixa mais esse nível? Mailson, obrigado pela sua pergunta, um abraço para você. É o seguinte, nenhum time consegue ficar nesse nível para sempre. O PSG não está só num momento técnico muito bom, mas num momento de moral muito elevado também. Então isso ajuda, os condiciona a estar jogando esse futebol que eles estão jogando. Mas óbvio que eles não vão ficar nesse nível para sempre. O Barcelona do Guardiola não ficou nesse nível para sempre, o Real Madrid do Zidane não ficou nesse nível para sempre, o Bayern de Munique do próprio Guardiola não ficou nesse nível para sempre. É natural que com o tempo vai acontecendo o desgaste, aí depois um jogador ou outro sai do time e o nível naturalmente vai abaixando. O PSG precisa aproveitar essa fase de alta para ganhar tudo o que eles conseguirem. E é exatamente o que eles estão fazendo. Tá dando muito gosto de ver o PSG jogar. Pergunta agora do Maur_RX7. Acredito que o nome dele seja Mauro, porém o nome não estava lá no Instagram. Ele perguntou, já acha possível a vaga do João Pedro na seleção? O Igor Jesus pode voltar? Muito obrigado pela sua participação, acredito que seu nome seja Mauro. Então vamos lá. O João Pedro vem de uma baita atuação nessa semana contra o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, fez 2 golaços contra o seu ex-time, time que o formou. É um jogador que naturalmente já estava no radar da seleção, desde quando estava no Brighton. Só que na seleção nunca teve grandes apresentações, então por isso muitos colocavam a permanência dele na seleção em dúvida. Sendo sincero, não acho que a vaga do João Pedro está garantida na seleção, nem a do Igor Jesus. Para mim, para a camisa 9 hoje,
a briga ainda está muito aberta. Então, certamente, o João Pedro, pela qualidade que tem e pelo que ele vai fazer no Chelsea, ele vai brigar. O Igor Jesus, pelo que vinha fazendo no Botafogo e acredito que vá fazer no Nottingham Forest, vai brigar. Só que aí você tem um Yuri Alberto cada vez melhor no Corinthians, o Pedro, se voltar a fazer gols no Flamengo, é um nome para ser cotado para ir. Aí você tem o Endrick, que hora ou outra vai ser convocado porque o Ancelotti já o conhece. Enfim, é uma briga extensa. Você não vê nenhum nome despontando como o favorito para ter a vaga, para ser o camisa 9. E ao mesmo tempo você vê que nenhum nome consegue se firmar mesmo na posição. Então é bem complicado. Difícil dizer que o João Pedro ou o Igor Jesus ou qualquer outro vão ter vaga garantida. O que eu acho é que nesse momento o João Pedro é um dos nomes mais preparados. Ele vinha bem no Brighton, agora ele começa muito bem no Chelsea. Eu acredito que o próprio time do Chelsea vai o condicionar a estar mais preparado para a seleção. Ele mesmo vai se elevar moralmente. Eu acho que isso ficou nítido já nesse jogo contra o Fluminense. Quando o cara tá num time melhor, ele se sente muito mais confiante. Então assim, eu acho que o João Pedro e o Igor Jesus vão brigar pela vaga para ser centroavante da seleção, mas nenhum deles com vaga garantida. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários suas opiniões sobre as perguntas que eu respondi nesse Pergunte ao Vini desse sábado e fica à vontade para mandar sua pergunta aqui nos comentários ou no meu Instagram, @ViniWagnerCanalReserva, pensando no programa da semana que vem. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse sábado. Espero profundamente que vocês aí tenham curtido. Quem curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Amanhã eu tô de volta depois da final da Copa do Mundo de Clubes para analisar PSG e Chelsea. Então é isso, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!